Do universo. Vamos falar um bocadinho sobre os 4 elementos, os elementos que fazem parte da natureza, que fazem parte de nós, fazem parte na realidade de tudo o que nos rodeia, toda a realidade. Os elementos são o fogo, a água, a terra e o ar. E todos nós temos um bocadinho dessas forças dentro de nós. E o que é que elas simbolizam? Primeiro, o fogo simboliza a nossa ação, o nosso poder de agir, a nossa iniciativa. A terra, por sua vez, dá-nos o poder de manifestar, o poder de realizar, de agarrar numa tarefa e acabá-la até ao fim. Não ficar apenas pelo projeto ou pela iniciativa do fogo. O elemento água. A água simboliza os nossos sentimentos, as nossas emoções. Não é? Todo o nosso campo sentimental, a forma como amamos, como gostamos de ser amados, o que é para nós ser amado, de que forma é que gostamos que isso seja demonstrado, ok? E em relação ao elemento ar, que simboliza nada mais, nada menos do que todo o nosso campo mental. E hoje quero falar-vos especialmente dos elementos nas crianças. E porquê nas crianças? Porque nas crianças nós conseguimos caracterizar de imediato. Conseguimos, através do comportamento deles, entender quais são os elementos que estão em falta ou quais são os elementos que estão em excesso, porque tudo requer um bom equilíbrio, ok? Vamos falar primeiro do fogo. O que é que nos dá, o que é que nos diz o elemento fogo? O fogo é a nossa força de ação, é a nossa iniciativa, é o nosso entusiasmo natural, a nossa criatividade, a nossa ira e a nossa raiva. Sim, porque a raiva é importante e faz parte de todos nós. Quando temos o fogo em excesso, quando observamos um fogo em excesso, notamos que a pessoa é mais revoltada, é mais impulsiva, tem muito mais entusiasmo perante a vida e é bem mais explosiva, podendo não acumular tanto, mas facilmente exprimir a sua raiva, exprimir a sua força de uma forma um tanto agressiva, um tanto explosiva mesmo, ok? São pessoas que têm imensa vitalidade e não gostam nada que tentem controlá-los, ok? Como é que isso se demonstra numa criança? Quando as mamães estão a trabalhar e de repente recebem uma chamada da escola e ficam, ai meu Deus, o que é que terá acontecido? Será que está bem? Será que não está bem? Atendemos o telefone e depois de sabermos que está tudo bem, graças a Deus, não está completamente nos conformes, porque o nosso filho explodiu, porque o nosso filho passou-se da cabeça, porque o nosso filho virou-se a não sei quem, porque o nosso filho expressa raiva, porque o nosso filho expressa impulsividade, porque o nosso filho expressa explosividade, enfim, todas essas coisas. Quando existe falta do elemento fogo, como é que isso se nota numa criança? Nota-se que a criança parece que não tem muita energia, não tem iniciativa, não quer começar a fazer as coisas, não demonstra grande coragem, perseverança para continuar com os seus planos, não expressa grande criatividade, não expressa grande confiança em si ou nos outros, não expressam, sobretudo, que é a pior parte de não se ter o elemento fogo, não expressam raiva, não expressam ódio, não expressam qualquer tipo de impulsividade. Ou em alguns casos, expressam-na nos momentos mais inconvenientes, ou seja, a criança pode ir acumulando, mas como tem a falta do elemento fogo para deixar gerir aquela energia de uma forma mais natural, não precisa de explodir, mas precisa de encontrar um escape para que consiga
reproduzir essa energia que está ali a crescer dentro delas mesmas, mas depois o que é que acontece? Se a criança, no caso, não expressa essa raiva na hora certa, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, até que vai explodir na hora menos oportuna ou numa situação que não tem nada a ver ou com a pessoa errada, ou na altura errada, ou no sítio errado. Agora falamos um bocadinho do elemento terra. A terra, como eu vos tinha dito há pouco, é o elemento da produtividade, do fazer acontecer, da realização. Por norma, as pessoas com bastante terra são pessoas que gostam mais da rotina, gostam mais de ter as coisas bem organizadas, por norma são pessoas mais tranquilas, mais calmas, mas também mais exigentes e metódicas, mais objetivas. Gostam mais de ter as coisas bem, as estruturas bem definidas, bem constituídas. Em excesso, este elemento faz com que as crianças fiquem muito apegadas às coisas materiais. Okay? Podem ficar também um bocadinho egoístas em relação ao que é deles, em super proteger o que é deles. Podem ficar também um pouquinho obcecadas pela organização, pela rotina, gostarem de que seja todos os dias igual da mesma maneira, de maneira a que ninguém destabilize aquelas regras, aquela rotina, aquela maneira de fazer as coisas. São muito bons para tudo o que é trabalhos manuais, trabalhos em que tenham que realizar, fazer agarrarem matérias-primas e ponho aqui um bocadinho disto, ponho aqui um bocadinho disto e agora o resultado é este. São extremamente cuidadosos, podem ser extremamente cuidadosos com a saúde, com as rotinas, com o que comem e não são grandes fãs de quando têm que passar por alguma situação de mudança. Ou seja, uma criança que tenha um elemento terra muito forte, essa criança vai ter uma resistência muito grande a qualquer tipo de mudança, o que para outros elementos a coisa seria muito mais facilitada. Com o elemento fogo, com o elemento ar, com o elemento terra, a mudança mexe muito com a sua estrutura interna. Já em falta, este elemento traduz-se numa incapacidade de concluir as tarefas, okay? Levar até ao fim, não é? Tem uma dificuldade em manter a rotina, portanto, tudo o contrário do excesso nota-se numa criança que não tem terra, tem falta de terra. Portanto, falta de organização, falta de uma dificuldade maior em manter uma rotina, uma dificuldade maior em fazer acontecer as coisas, em realizá-las, em levar um projeto até ao fim. Elemento A. Elemento A fala-nos do plano mental, do plano da criatividade, do plano da lógica, das ideias, de definição de planos. É também o elemento responsável pela nossa comunicação e também pela tecnologia. Uma coisa liga à outra, praticamente, não é? Então, o que é que acontece quando temos uma criança com o elemento A em excesso? O que é que acham? O que acontece? A criança quer é falar, a criança quer é conversa, gosta de trocar informações, não é? A criança é mais agitada, pode ser mais nervosa, vive no mundo da lua, porque a cabeça está sempre no plano da criatividade, no plano da fantasia e tem por norma um pensamento rápido. Portanto, tem uma boa maneira de solucionar questões ou problemas ou alguma coisa que surja assim de repente, do nada, ou inesperado. Essa criança vai facilmente arranjar maneira lógica de resolver, de solucionar essas questões que se apresentam, ok? Agora, se tiver falta de ar, o que é que acham que pode acontecer? É precisamente o contrário, ok? A mente, a forma de pensar e a forma de se comunicar, por norma, pode ser mais lenta. Podem ter mais alguma dificuldade a nível da fala,
Em excesso também, em excesso pode acontecer terem um atraso, a começarem a falar, a quererem começar a falar e depois quando aprendem nunca mais se calam. Tenham assim em casa. Em falta, podem ter dificuldade em expressar-se, podem ter dificuldade em demonstrarem, em falarem, em mandarem para fora o que é que estão a sentir, ok? Podem também ter alguma maior dificuldade na socialização, portanto não gostar ou terem dificuldade em trocar essas informações, não é? Essa comunicação tão necessária, e podem também ter um pouquinho mais de falta de reflexão e de percepção das coisas quando elas acontecem. Porquê? Porque pensam de maneira diferente, cada um tem a sua velocidade, aqui ninguém está a fazer uma corrida, cada um é como é, e essas crianças, como têm pouco ar, podem precisar de um pouquinho mais de tempo para entender as coisas. Não é que sejam menos inteligentes, não é nada disso. Aqui não é mais nem menos inteligente. A questão aqui é que cada um aprende à sua velocidade. E por último, o elemento água. O elemento que simboliza o nosso mundo sentimental. O elemento que define o nosso campo amoroso, a nossa forma de amar, como é que gostamos de ser amados, o que é para nós o amor, como é que sentimos que somos amados, como é que vemos essa relação entre o amor e a nossa realização, não é? Como é que nos comportamos em relação à empatia, se conseguimos ser empáticos, nem por isso, e também a ver com a nossa sensibilidade, se tendemos a ser pessoas mais sensíveis ou menos sensíveis. Em excesso nas crianças, como é que isso se denota? Extremismo ao todo, ao rubro das emoções. Aquelas crianças que, por norma, nós brincamos e dizemos que somos os drama queens ou drama kings, não é? Essas crianças são extremamente intuitivas, são verdadeiros mártires na ajuda ao próximo. Eles querem ajudar, eles sentem as dores do próximo como se fossem deles. Eles são capazes de defender a natureza, são capazes de defender os animais e são também capazes de mudar de estado de espírito assim do nada, do zero. Podem estar muito bem dispostas, podem estar radiantes e de repente vão de um extremo ao outro. Porquê? Porque certamente por serem extremamente sensitivas captam à séria tudo o que é energias de outras pessoas ou dos locais onde estão, ok? Se estivermos a falar de uma falta de água, é exatamente o contrário. Estas crianças vão evitar ao máximo chegarem ao ponto de sentir. Por norma têm um escape ou fogem mais para a mente, porque também têm um grande poder de fantasia, têm uma imaginação e uma criatividade também fora do normal, e é para aí que fogem quando não conseguem ou não querem, porque dói lidar com certas emoções, fazendo com que as crianças se isolem um bocadinho ou que fiquem menos empáticas, que não queiram tanta conversa com outras pessoas e que não puxem pela sua intuição, que levem a coisa sempre no racional. Atenção que estamos a falar da água, não estou a falar do ar. Vai tudo para o campo mental. Porquê? Porque evitam, fogem, repelem o ter de sentir. Ouvir o coração. Então, mães e pais, se sentem que têm alguma questão com os vossos filhos que vocês não conseguem compreender, aconselho-vos a fazerem um mapa astrológico. Porque através do mapa astrológico das crianças, vocês não só veem esta questão dos elementos, que já é
meio caminho andado para entenderem o porquê de serem assim ou de serem assado, ou porque é que são tímidos, ou porque é que se escondem atrás das minhas pernas, ou porque é que expressam tanta raiva, ou porque é que estão sempre no mundo da lua, ou porque é que em vez de estarem com atenção às aulas, porque é que não se focam na matéria em vez de estarem sempre a querer conversar com o amiguinho do lado. Todas as crianças são diferentes, tal e qual como os adultos, somos todos diferentes. Acontece que as crianças expressam muito mais naturalmente a sua verdadeira natureza. E até que ponto é que nós pais devemos inibir essa verdadeira natureza? Até que ponto é que devemos moldar as nossas crianças a um protótipo? Até que ponto é que devemos ajudar a sociedade a controlar os impulsos das nossas crianças? Até que ponto é que devemos defender as nossas crianças? Ou até que ponto é que devemos defender a nossa sociedade? Ou será que é possível defendermos ambas? Como é que isso se faz? Como é que eu poderei ajudar o meu filho, a minha filha, de maneira a que não sinta que estou a oprimir a verdadeira natureza e a verdadeira força que sente dentro dele ou dela própria? Até que ponto? Como é que eu posso ajudar? Fazendo o mapa natal. Ficam com muitas dicas, não só acerca dos elementos, mas também sobre informações que vêm dos mandatos familiares, das gerações para trás, para trás, para trás. Conseguimos aceder também ao que é que ressoa no nosso inconsciente, que são aquelas ordens que nós não ouvimos, simplesmente agimos, que são naturais em nós. Podemos também ver no mapa quais irão ser as maiores dificuldades que os nossos filhos vão ter ao longo da vida, a fim de evitá-las. Não é nunca a fim de evitá-las, mas sim a fim de, com o ganho de consciência dos pais, conseguirmos transmitir uma educação a melhor possível para prepará-los da melhor maneira possível e imaginária, para que quando essas dificuldades surjam, porque vão sempre surgir, eles saibam lidar com elas da melhor maneira possível. E também conseguirmos encontrar um balanço, um equilíbrio entre a genuidade da criança, o que ela é verdadeiramente, o que ela veio expressar, e o saber viver em sociedade, o saber manter-se nas regras, o saber andar nisto, o saber bailar. Isso é tão importante. É importante para que eles se sintam seguros, é importante para que eles se sintam amparados, para que eles não se sintam julgados pela própria família, para que eles não se sintam negados pela própria família, ou o contrário, que não se sintam negados pela sociedade, ou que sintam que são estranhos, ou como acontece tantas vezes, que a criança acredite profundamente que não tem nada, absolutamente nada de especial dentro dela. Isso é completamente mentira. Todas as crianças têm um brilho especial, único, incomparável. E é importante que, enquanto pais, os saibamos ajudar a manter esse equilíbrio, a não deixarem a essência deles apagar, saberem tirar os melhores atributos, as melhores características de todas as suas energias e, ao mesmo tempo, conseguir adaptarem-se a esta sociedade,
a este sistema de educação, ao que é esperado deles, a perceberem quais são as expectativas que devem alcançar, se são as deles ou se são as dos outros. Isto é tão importante. Isto é tão importante e faz toda a diferença na construção da nossa humanidade. Porque os nossos filhos são o nosso futuro, são o futuro da humanidade. E por aí vêm os netos e os bisnetos e por aí vai. E se nós, com o ganho de consciência que temos tido nos últimos anos, se não fizermos nada disso, então não estamos a cumprir o nosso papel como deve de ser. Não basta ganhar consciência, não basta entender as coisas, não basta sentir as coisas, é preciso fazer acontecer, é preciso acompanhar, é preciso dar amor, é preciso dar compreensão, é preciso ajudá-los, eles precisam da nossa ajuda, muito, eles precisam da nossa ajuda porque eles têm a missão deles a cumprir também. E tal e qual como nós procuramos cumprir a nossa, é importante que nós consigamos ajudá-los a encontrar a missão deles, a serem genuínos, a serem autênticos e a mostrarem o verdadeiro brilho que têm dentro deles.